O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do relatório da Polícia Federal que apura a tentativa de golpe de Estado no Brasil. A repórter Janaína Camelo chega com as informações. O documento já foi enviado à Procuradoria-Geral da República. Janaína, é isso? Bem-vindo e boa noite. Boa noite, Tiago. Já está nas mãos ali do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, as quase 900 páginas desse relatório, né? E aí ele vai analisar isso aí nas próximas semanas, depois que ele recebeu hoje do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre recebeu esse relatório da Polícia Federal na quinta-feira passada, passou os últimos dias analisando e hoje entregou então para o PGR. Então agora o Procurador-Geral da República ele vai analisar para no ano que vem, lá em meados de fevereiro, ele se manifestar ao STF sobre esse inquérito, sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado, né, que indiciou aí 37 pessoas, todas aí pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa e golpe de Estado. E aí ele vai analisar se ele denuncia essas pessoas, se ele pede arquivamento, se ele pede novas diligências. Enfim, ele vai analisar caso a caso, mas isso vai acontecer só no ano que vem. E aí, no despacho de hoje, Tiago, como você disse, nesse mesmo despacho, encaminhando esses autos para o Procurador-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes, ele retirou o sigilo desse relatório. Ele só não retirou o sigilo referente às informações da delação premiada de Mauro Cid, onde o ministro disse aí existir diligências em curso e também diligências em fase de deliberação. Tiago. Bom, e Janaína, e segundo esse documento, qual o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro? Pois é, esse documento, Tiago, reúne vários indícios que apontam aí a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro numa estrutura ali estratégica para disseminar notícias falsas contra o sistema eleitoral, contra as urnas eletrônicas, e a PF diz que essa narrativa aí fantasiosa começou ainda em 2019 numa estratégia para uma eventual derrota de Bolsonaro nas urnas eletrônicas na campanha de 2022. Então, a PF, ela diz ali, os investigadores entendem que a confiança sobre essas informações falsas aumenta quando elas são transmitidas em um canal, no perfil nas redes sociais, por exemplo, com o qual o destinatário se identifica. E aí cita, por exemplo, lives que o ex-presidente Jair Bolsonaro fazia, tanto ali no cercadinho, na frente do Palácio da Alvorada, quanto dentro do Palácio da Alvorada, ele fazia lives ali todas as quintas-feiras, né? E aí cita especialmente uma live específica que foi, se eu não me engano, em julho ou em agosto de 2021, ao lado de Anderson Torres, onde pela primeira vez ele disse ali, ele criticou as urnas eletrônicas e disse que elas não seriam confiáveis. Então, esse relatório, ele reúne ali, de gravação também da reunião de Bolsonaro, aquela reunião do dia 5 de julho do ano de 2022, né, em ano de campanha eleitoral, com aliados e ministros ali de governo no Palácio do Planalto, onde Bolsonaro, eles discutiram ali, as conversas se resumiram em discursos de ataques à democracia e onde Jair Bolsonaro, ele diz, abre aspas, não vai ter revisão do VAR, então o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Fecha. Esse relatório traz esse trecho dessa fala de Bolsonaro nessa reunião específica, porque isso aconteceu diante ali de... Já tinham pesquisas ali de intenção de voto indicando que Lula poderia ganhar nas urnas eletrônicas. Para a Polícia Federal, essa reunião, por exemplo, teve a finalidade de coagir e cooptar a adesão dos ministros presentes no sentido de promoverem, difundirem cada uma das suas áreas desinformações quanto à lisura do sistema de votação, utilizando a estrutura do Estado brasileiro para fins ilícitos e desgarrados do interesse público. A Polícia Federal também diz que as investigações descobriram, Tiago, que chegou a ser elaborado um plano de fuga para Jair Bolsonaro, para ser exilado no exterior, e isso depois daqueles discursos que ele fez nas comemorações do dia 7 de setembro de 2021, onde ele fez ataques ao Supremo Tribunal Federal.
E aí a investigação diz o seguinte, o documento diz que houve um plano de fuga para Bolsonaro caso seu ataque ao Poder Judiciário e ao regime democrático sofresse algum revés que colocasse a sua liberdade em risco. Esse plano de fuga foi descoberto no notebook de Mauro Cid e consistia em acionar dois tipos aí de dispositivos montados em território, que são dispositivos são dois tipos, o RAF e o LAF. A gente, inclusive, tem essa arte aí para mostrar na tela. Aí a polícia diz que são dispositivos montados em território ocupado pelo inimigo, que visa acolher o fugitivo e conduzi-lo a uma linha de auxílio à fuga e evasão. E a Polícia Federal diz que, apesar de não ser empregada em 2021, esse plano de fuga foi adaptado e utilizado no final de 2022, quando a organização criminosa não obteve êxito na consumação do golpe de Estado. Quando Bolsonaro, após não conseguir apoio das Forças Armadas para consumir a ruptura institucional, saiu do país para evitar uma possível prisão e aguardar o desfecho dos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. É o que diz um dos pontos do relatório, um relatório que tem quase 900 páginas e mostra indícios de provas, indícios contra esses 37 indiciados, além de Jair Bolsonaro, vários ex-ministros e aliados do seu governo. Tiago. Bom, Janaina Camelo, com todas as informações, o sigilo que foi retirado pelo ministro Alexandre de Moraes, você volta daqui a pouco com outras informações, claro, mais um giro com os nossos comentaristas. Bom, Dora Kramer, a gente já vinha discutindo esse assunto desde a operação da Polícia Federal, mas a partir de agora, com o fim desse sigilo, qual é a dimensão disso? O que a Polícia Federal apurou e a partir de agora? Bom, ainda tem, porque o que se leu, o que eu li pelo menos até agora, não é nem metade do que está tudo ali. Tem resumos. Desse resumo, uma passeada geral, o que a gente nota é que a Polícia Federal faz um relato ponto a ponto de um plano, da elaboração de um plano no coração do governo, então o governo Jair Bolsonaro, para anular o resultado das eleições de 2022, impedir a posse do presidente eleito, dominar os três poderes e continuar no poder mesmo tendo perdido a eleição. E a conclusão da Polícia Federal é que o presidente Jair Bolsonaro e o seu entorno mais próximo estavam no comando dessas operações, sabiam tudo. Agora a questão está na Procuradoria-Geral da República, para onde o ministro Alexandre de Moraes enviou, e aí pode denunciar, pode arquivar ou pode pedir mais investigações. Agora, o que o mundo político tem a sensação, o que se conversa, o que se fala, tanto no governo quanto na oposição, é que a única hipótese que parece estar fora de cogitação pela riqueza de detalhes do relatório da Polícia Federal é a hipótese de que o procurador Paulo Gonet arquive esse caso. Bom, Nelson Kubert, inclusive um ponto que a Polícia Federal diz é o seguinte, que a ruptura não foi concretizada por circunstâncias alheias à sua vontade, uma referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso juridicamente significa o quê também? E a partir desse momento, a defesa dos envolvidos, a defesa deve se posicionar de que maneira diante dessas informações? Olha, Tiago, esse termo, circunstâncias alheias à vontade, ele tem um porquê. Ele é justamente o que configura a tentativa, que é o início dos atos executórios e a não consumação por circunstâncias alheias à vontade. Quando há desistência, não há tentativa. Desistência e tentativa não cabem na mesma frase em um contexto de tipificação criminal. Então, para a polícia, usando esses termos, houve ali uma tentativa, por isso que ela é precisa em usar esses termos, circunstâncias alheias à vontade. Mas assim, estamos numa fase pré-processual. Por enquanto não houve nenhuma oportunidade da ampla defesa. Por enquanto não houve sequer acesso a todo o conteúdo do inquérito, apenas ao relatório, extenso relatório de 900 páginas, mas no bojo do inquérito, este ainda em sigilo, na sua íntegra, com exceção do relatório final, ainda sem acesso para a defesa. Depois, se o procurador-geral oferecer uma denúncia contra todos ou contra alguns, no âmbito do processo é que a defesa
poderá ter acesso a todo o conteúdo e aí sim estabelecer uma linha de defesa mais própria, mais precisa, né? Isso é uma expectativa, já deveria estar acontecendo esse acesso, até porque se há um relatório final, a investigação já acabou e o sigilo não mais se justificaria, deveria estar todo o inquérito já publicizado, porque essa é a regra. Há muitas questões aí, questões processuais, a competência, a relatoria do próprio ministro Alexandre de Moraes, que se tornou inequivocamente uma vítima desse plano, né, de alguns dos militares e que atribui inclusive uma participação de ciência ou de controle do próprio ex-presidente, se isso vai gerar ou não vai gerar algum tipo de nulidade. No próprio mérito, haverá a necessidade de se comprovar o nexo de todas essas pessoas para se configurar a associação criminosa. Temos um longo caminho pela frente. Imagine só que cada um dos réus, se isso virar processo, se isso for objeto de uma denúncia aceita depois pelo STF, cada um dos réus vai poder elencar, arrolar 8 testemunhas para cada um dos fatos que lhes são imputados. Ou seja, a gente vai ter processo para muito tempo pela frente. Isso não fica para o ano que vem, isso fica provavelmente ultrapassa 2025, 2026, temos um longo caminho, ainda estamos numa fase pré-processual que tudo indica, pelo que a gente vê, se tornará um processo no âmbito do STF. Dora, essa leitura do Kobayashi é interessante, né, da dimensão, o que pode acontecer lá para frente, mas eu queria te perguntar, em linhas gerais, as primeiras informações que chegam, a gente já tinha algumas indicações em relação a isso, que talvez isso só não foi para frente por causa da desistência de integrantes das Forças Armadas, né? Se tem conhecimento, isso fica bem claro, mas agora suscita também uma discussão. Ora, se esses militares que souberam e não aderiram, foram consultados, foram sondados e não aderiram, por que não reagiram? Aí teriam prevaricado, mas também tem uma questão de realidade, de bom senso. Naquele momento, como é que se daria ordem de prisão para um presidente em exercício? Também não é algo fácil, né? Agora, grosso modo, do que a gente vê na interpretação até conclusões a que chega a Polícia Federal, sim, a resistência. Não sei se também haveria condições plenas de se fazer, de se executar tudo ali que estava em elaboração. Fala-se em tropas nas ruas, plano de fuga, uma comissão, um comitê para gerir a crise, enfim, não sei se haveria condições, mesmo havendo adesão eventual do comando das Forças Armadas. Mas o fato que fica é que, não sei se é o único elemento, mas um elemento fundamental é essa resistência do comando, principalmente comando do Exército e da Aeronáutica, porque o comandante da Marinha se dispôs. Kobayashi, desde o início da operação da Polícia Federal se especulou muito porque o ex-ministro Walter Braga Neto não estaria envolvido, não estaria, na verdade, denunciado, não é, pela Justiça. E o que se sabe, pelo menos nessas informações que foram divulgadas hoje, é que ele teria autorizado, enfim, ação contra as autoridades. Será que isso pode mudar? E a minha dúvida é por que o Supremo, ou a Polícia Federal, enfim, por que ele não foi indiciado também? O Braga Neto foi agora, né? Indiciado também. Recente, ele, Bolsonaro e outros 35 também. O general Braga Neto, nessas últimas investigações, principalmente depois da revelação de novas conversas do celular do Mauro Cid... na verdade era prisão, né? Desculpa. Exato. Isso. Exato. É isso que eu ia dizer. Exato, mas nessas... Por que ele não foi preso? Nessas últimas manifestações mostram a participação, que seria pela Polícia Federal, uma participação do general Braga Neto, com inclusive ali uma relação com aqueles que tinham o plano até de assassinato do presidente Lula, do vice e do ministro Alexandre de Moraes. E ele não foi preso, imagino que naquele momento, porque não se entendeu presentes os requisitos da prisão preventiva, que ele não poderia contaminar a investigação, que ele não ofereceria risco à ordem pública, até porque ele já não está mais no cargo, não tem poder da caneta na mão, não tem como continuar delinquindo no mesmo sentido, e porque não teria risco de fuga. Imagino que seja isso, e essa mesma interpretação é para todos os outros que também não foram presos, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva do Código de Processo Penal.
Pois é, Dora, o Kobayashi falou da possibilidade da defesa, o que as defesas vão dizer a partir de agora. É claro que é um processo que está no começo, todo mundo tem o direito de se defender, mas politicamente, qual será o discurso? O discurso muda ou não muda? Olha, o discurso está sendo o discurso da perseguição, né? Esse discurso, ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro falou sobre isso, falou sobre perseguição, falou que não tem nada a ver com isso, que nunca ninguém falou de golpe. É porque eles também não chamavam de golpe, né? Também tem isso, que ninguém falou de golpe com eles, então eu acho que a linha, por enquanto, é essa, né? É a de se descolar. Hoje houve reação de aliados no campo político do presidente Jair Bolsonaro nessa direção, querendo desqualificar o relato feito ali, descrito ali no relatório da Polícia Federal, falando muito sobre a condição do ministro Alexandre de Moraes, que o Koba já trouxe aqui, e falando que, ao contrário, e as conversas dos militares mostram que não aconteceu o golpe, porque quem resistiu, quem foi contra foi o Jair Bolsonaro. Então, eu acho que a defesa, por enquanto, pelo que a gente tem de elementos, vai por essa linha.